O retorno dos lobos terríveis. Ciência revolucionária ou ficção genética? Em 2025, um anúncio da startup norte-americana Colossal Biosciences abalou os alicerces da ciência e provocou debates acalorados entre biólogos, geneticistas, paleoecologistas e o público apaixonado por história natural. De forma ousada, a empresa declarou ter conseguido um feito até então imaginado, apenas em obras de ficção científica: trazer de volta à vida uma espécie extinta há mais de 12 mil anos, o lendário lobo terrível, Canis gyrus. Segundo a Colossal, 3 filhotes geneticamente modificados, batizados de Rômulo, Remo e Caliese, nasceram em laboratório com características morfológicas muito próximas aos extintos lobos terríveis. A empresa afirma ter utilizado técnicas de edição genética extremamente avançadas, baseando-se no DNA extraído de fósseis milenares encontrados preservados em piche. Contudo, enquanto os olhos do mundo se voltavam para esse experimento, um grupo significativo da comunidade científica se manifestou em desacordo com a afirmação da Colossal. Críticos argumentam que o que foi alcançado está longe de representar um verdadeiro retorno da espécie extinta. E mais, levantam questionamentos sobre a ética, a precisão científica e as consequências ecológicas de desbravar esse caminho. Neste artigo, exploraremos os detalhes técnicos e filosóficos por trás dessa controversa iniciativa de desextinção, abordando não apenas o que foi feito, mas também por que essa discussão é tão sensível e importante para o futuro da ciência e da conservação ambiental. Lobos terríveis. Os titãs do Pleistoceno. Antes de tudo, é fundamental compreender o que eram os lobos terríveis. Diferente do que muitos pensam, eles não eram uma versão maior ou feroz dos lobos cinzentos modernos, embora fossem parentes próximos. Os lobos terríveis foram predadores do período Pleistoceno, que viveram majoritariamente nas Américas até cerca de 12 mil anos atrás. Restos fossilizados encontrados em grande número em locais como o famoso Poço de Piche de La Brea, na Califórnia, revelam que esses carnívoros tinham um corpo mais robusto e compacto, mandíbulas mais poderosas do que qualquer outro lobo moderno, capacidade de caça cooperativa, provável presença em ambientes variados, desde florestas até regiões semiáridas. Apesar de semelhanças superficiais com os lobos atuais, o DNA mitocondrial dessas espécies revelou que eles pertenciam a um ramo genético distinto, separado do lobo cinzento há centenas de milhares de anos. A extinção dos lobos terríveis aconteceu ao lado do fim da chamada megafauna do Pleistoceno, afetando mamutes, preguiças gigantes e tigres dente de sabre. Hipóteses sobre as causas desse evento incluem mudanças climáticas abruptas e a chegada dos primeiros humanos caçadores nas Américas. O projeto de ressurreição. Como a Colossal recriou o lobo terrível. Colossal Biosciences, empresa conhecida por ambições grandiosas de trazer de volta animais extintos como o mamute lanoso ou o dodô, anunciou ter realizado a desextinção dos lobos terríveis utilizando técnicas de edição genética por CRISPR. Metodologia foi a seguinte: sequenciamento de DNA fóssil. A partir de um dente de 13 mil anos e um crânio de 72 mil anos preservados em piche, os cientistas reconstruíram o perfil genético do lobo terrível. Esse DNA, é claro, estava altamente fragmentado. Comparação genômica. O material genético foi comparado com o do lobo cinzento moderno, um dos parentes mais próximos ainda vivos. Edição genética. Com base nessa comparação, os geneticistas fizeram 20 alterações em 14 genes dos lobos cinzentos, produzindo embriões com diversas características do lobo terrível. Nascimento dos filhotes. 3 filhotes nasceram vivos e saudáveis, com corpo e cabeça maiores que o normal, dentes e mandíbulas acentuadamente mais fortes, uivos similares aos registrados em reconstruções acústicas teóricas, pelagem branca, distinta dos clássicos tons cinzentos. Os animais foram criados em incubadoras especiais
e estão sendo mantidos em uma reserva ecológica protegida no norte dos Estados Unidos, onde serão acompanhados ao longo de suas vidas. Críticas da comunidade científica. Um lobo cinzento melhorado. Não um lobo terrível, apesar do entusiasmo da empresa e do marketing em torno de seu feito. Grandes nomes da ciência mundial se manifestaram com ceticismo e até indignação ante a alegação de que a espécie foi ressuscitada. Entre os mais vocais está o paleoecologista Nick Rawlins, da Universidade de Otago, Nova Zelândia, que afirmou: "Este não é um lobo terrível, é um lobo cinzento com características de lobo terrível, um híbrido. Não importa o quão próximo ele pareça, isso não o torna um clone da espécie extinta." Além disso, Rawlins comentou que o DNA utilizado como modelo estava em um grau de deterioração extremo. DNA antigo é como se você colocasse DNA fresco em um forno de 500 graus durante a noite. Ele sai fragmentado, como cacos e poeira. Pode-se tentar reconstruí-lo, mas ainda assim é perigoso confiar nele para modificar um animal vivo. Paleoecologista Jacqueline Gill, da Universidade do Maine, acrescentou outro ponto essencial: o comportamento. Ela explicou que não é apenas o código genético que define uma espécie, mas também a bagagem cultural que ela carrega. Hábitos de caça, organização social, reação ao ambiente. Algumas dessas coisas são codificadas geneticamente, algumas são transmitidas pela cultura. Esses filhotes jamais viverão como um lobo terrível do Pleistoceno. O ecólogo australiano Corey Bradshaw, da Flinders University, afirmou com ironia: eles conseguiram lobos ligeiramente modificados geneticamente. E isso é provavelmente o máximo que se pode conseguir. Chamá-los de lobos terríveis é, no mínimo, um exagero. A Colossal se defende: conceito de espécie funcional e objetivo de conservação. Diante das críticas, a empresa se pronunciou por meio de sua diretora científica, a bióloga Beth Shapiro, renomada geneticista especializada. Sem extinções. Estamos utilizando o conceito de espécie morfológica. Queremos criar versões funcionais de espécies extintas. Não precisamos ter algo 100% geneticamente idêntico ao original. Segundo Beth, a meta da Colossal não é meramente reviver o passado, mas usar a genética para ajudar no futuro da biodiversidade, desenvolvendo tecnologias que reintroduzam funções ecológicas perdidas. Por exemplo, restaurando predadores em certos biomas onde sua ausência causou desequilíbrios. A Colossal também alegou que os filhotes são os animais mais sortudos do mundo, vivendo em uma reserva de alta tecnologia, sendo estudados e cuidados, embora jamais possam viver de forma selvagem, nem se integrar em uma alcateia natural. A grande questão: o que faremos com animais trazidos de volta? Jacqueline Gill levanta uma das questões mais profundas do debate. Mesmo que conseguíssemos recriar uma espécie extinta com 100% de fidelidade genética, o que faríamos com ela? Teríamos onde soltá-la? Ela se encaixaria em um ecossistema moderno. Já modificado, estaríamos prontos para lidar com ela de forma ética, segura e sustentável? Esses novos velhos animais provavelmente seriam criados em cativeiro para estudos como seres isolados de um mundo que já não existe. Isso tornaria seu retorno algo mais simbólico e técnico do que verdadeiramente ecológico. Rawlins conclui: a extinção ainda deve ser entendida como final. Caso contrário, qual o peso real da destruição ambiental se podemos simplesmente trazer de volta o que perdemos? A tecnologia da desextinção, milagre ou risco disfarçado de salvação? A desextinção é um campo novo, envolvido em promessas e dilemas. Por um lado, a edição genética e o sequenciamento avançado de DNA oferecem esperança para restaurar biodiversidade e corrigir erros do passado. Por outro, abrimos portas para riscos éticos complexos. Criamos seres vivos que sofrem por não pertencerem a ecossistema algum. Assumimos o papel de deuses genéticos, sem entender todas as consequências. Distrairmos-nos da necessidade urgente de preservar as espécies vivas hoje.
Além disso, ao tornar a extinção reversível, podemos banalizar sua gravidade. Isso seria uma armadilha perigosa, tanto quanto o próprio desaparecimento das espécies. Conclusão: entre ficção científica e responsabilidade planetária, a chegada de Rômulo, Remo e Khaleesi à Terra não pode ser chamada de ressuscitação literal dos lobos terríveis. Ao que tudo indica, eles são lobos cinzentos editados para parecer algo do passado. Poderosos, curiosos, únicos, mas não representantes legítimos da espécie extinta. O feito da Colossal Biosciences é impressionante em termos médicos e tecnológicos, mas seus alardeados retornos do passado ainda se encontram no reino das experiências em laboratório, e não nos bosques e savanas do presente. Enquanto a ciência avança e expande suas fronteiras em busca de recuperar o que perdemos, precisamos ficar atentos. Não é trazendo o passado de volta que salvaremos o futuro, mas sim protegendo e respeitando o que ainda temos hoje.